Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à grande final da Copa da Diversidade Linguística. Hoje, em campo, teremos temas como variação linguística, inclusão e preconceito linguístico. Para comentar essa partida, recebemos a professora Tereza Cristina, doutora na área da linguística. Bom, antes do nosso jogo começar, vamos aquecer os conhecimentos sobre a língua. Professora, na sua opinião, por que a diversidade linguística é um fenômeno natural em qualquer comunidade de fala? Porque a língua é uma acesso a língua é coisa de diversidades, né? A língua compõe as mudanças sociais, culturais, históricas, né? Um grupo. Perfeito, professora. E quais fatores sociais mais influenciam a variação linguística no português brasileiro? Bom, a variação das melhor, as mudanças geotópicas, as mudanças regionais, as diasfásicas, as diastáticas, né? Então, isso é tudo sociedade, social, cultural, história, identidade, gênero, né? Escolaridade, todas essas questões, elas acabam influenciando, né? Sendo influenciadas na vertente da mudança das variedades linguísticas. Ótimo. E considerando a realidade brasileira, professora, quais desafios ainda precisam ser superados para que a diversidade e a inclusão linguística sejam plenamente reconhecidas e valorizadas? A partir do momento que nós aceitarmos que não existem línguas melhores nem piores, mas que existem línguas diferentes e que são, a língua ela tem variação e que os preconceitos precisam ser quebrados, ser banidos de nossas línguas. Aí sim, nós vamos aceitar que as línguas variam, que as línguas mudam de acordo com as suas questões sociais, culturais, históricas, regionais, que toda língua, ela comunica, né? Ótimo. Então, agora, professora, a gente vai partir para o nosso próximo bloco. A bola está rolando, vamos falar sobre fonética e fonologia? A primeira pergunta é como os estudos de fonética e fonologia contribuem para a compreensão das diferentes variedades do português brasileiro. Os estudos de fonética, né, que são relacionados ao som da fala, né, e quando você fala sobre o trabalho com oralidade, uma das oralidades, e a nessa oralidade é que se vê as marcas e diferenciais dos fonemas com todos os seus traços diferenciais, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui Fadana Frey, que em determinadas situações dental, o falante pode ser que ele utilize o alveolar e passa até o fincamento, né? Então, os fonéticos são só da fala, denunciam bastante essas variedades. Existem características fonéticas que costumam ser alvo de preconceito linguístico? Sim, por exemplo, rotacismo. Rotacismo, há 10 palatalizações, né? Falando que em lugar de dizer mulheres e mulheres e mulher, né? A questão do prato, né? Então, todos esses elementos eles são considerados pelos puristas da língua, como na verdade, são fenômenos que acontecem, né? Por questões, às vezes, de ordem física, por questões do falante também, falar a língua do seu grupo, como é que o grupo fala, e essas questões a gente percebe que elas não constituem, mas elas constituem uma variação fonética. Quais são os impactos do preconceito linguístico na vida das pessoas? Esse preconceito linguístico na vida das pessoas, olha, quando você fazer com a criança, como o adolescente ou o adulto universitário, que sua língua seja considerada uma língua inferior, isso faz com que ele se iniba e não queira mais participar das questões culturais, sociais e educacionais, né? Seja na faculdade, seja nas escolas fundamental e média. Então, é preciso que a gente se dispa desse preconceito, né? Para que a gente perceba, mais uma vez enfatizando, que as línguas, elas não são melhores nem piores, elas são diferentes. Aqui é cartão vermelho do preconceito linguístico. Vamos para a nossa pergunta. De acordo com a perspectiva de William Lawson, por que não podemos considerar a variação linguística superior à outra? Nós consideramos as variações linguísticas superiores à outra, nós estamos ratificando essa ideia que eu disse, de que línguas são diferentes, línguas inferiores
superiores. A gente está se mostrando aqui. Existem diferentes línguas. Não confundir idioma com língua. Você tem o idioma português que se traduz em várias línguas. A língua do Nordeste, a língua do Sudeste, a língua dos homens, a língua das mulheres, a língua dos escolarizados, a língua dos não escolarizados, né? A estrutura linguística, digamos assim, a gente poderia falar, por exemplo, de estrutura. Um falante, ele diz, nós iremos ao cinema, o outro diz, nós vai ao cinema, mas ele geralmente ele diz, nós vamos comprar os ovos, mas ele não diz comprar os ovos. Então a estrutura segue. O que falta? Essa lapidação de concordâncias verbais, de concordâncias nominais, de regências, mas que o falante consegue, na sua língua, fazer a comunicação. Perfeito. E de que forma o conhecimento sobre a variação linguística contribui para uma educação mais inclusiva? Se nós estivéssemos trabalhando desde o início com as variações dentro das escolas de ensino fundamental menor, maior, ensino médio, que se tivesse essa consciência, nós precisamos ter essa consciência, nós professores, nós estudantes, né, de que as línguas variam, e elas variam no tempo, elas variam no espaço, elas variam na sociedade. Exatamente. Quais estratégias pedagógicas podem valorizar diferentes formas de falar presente na sala de aula, professor? Nós podemos trazer para dentro da sala de aula charges, podemos trazer para dentro da sala de aula filmes que mostrem os diversos falares, mostrar até mesmo professores aqui dentro da universidade, né, que são de outros estados, que falam diferente, né, que falam diferente, que realizam foneticamente fonemas de forma diferenciada, mas isso não quer dizer que a língua dele seja melhor ou pior do que a nossa. Exatamente. Vamos para o próximo bloco. E assim, telespectadores, aqui finalizamos a nossa Copa do Mundo da Diversidade Linguística. Hoje, nós aprendemos que na língua não existe vencedores e nem perdedores. Existem diferentes formas de expressões que merecem respeito e valorização de todos os falantes. Agora nós daremos um prêmio para a professora que nos recebeu com todo carinho. Muito obrigada, professora. É uma foto. E assim encerramos aqui a nossa Copa da Diversidade Linguística.